Bom dia, meus amores. Bom dia, terceiro ano. Antes de começar o assunto, eu vou ler um texto para a gente tirar uma lição. Título desse texto: Faça do sofrimento uma ponte para novos caminhos. Certa vez, um homem tinha que fazer uma viagem transportando uma grande cruz que se arrastava pelo chão. No meio do caminho, ele já se sentia desanimado, pois estava muito difícil transportá-la. Foi então que teve uma ideia. Arranjou um serrote, cortou a cruz pela metade e seguiu seu caminho feliz, pois agora carregá-la tinha se tornado uma tarefa muito fácil. Andando mais alguns quilômetros, deparou-se com um abismo que atravessava seu caminho. E para conseguir chegar ao seu destino, teria que ultrapassá-lo. Como não havia ponte, a única maneira de chegar ao outro lado era usando sua cruz para a travessia. Ao tentar, porém, constatou que ela agora era muito curta e não alcançava o outro lado. Então o homem sentou-se e chorou amargamente por ter cortado a cruz, pois anteriormente tinha a medida exata para a sua travessia. E assim ele ficou à beira do caminho. Moral dessa história, gente. Qual a moral dessa história? Não devemos tentar nos livrar do sofrimento a qualquer custo. Que foi isso que ele fez. Pois os nossos sofrimentos servirão de ponte para a gente, tendo a medida exata para alcançarmos novos caminhos. Ok? E hoje, o nosso assunto são os meios de comunicação. Todos nós sabemos que em nosso cotidiano utilizamos diversos meios de comunicação. Vamos conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. Inclusive, na página do livro 251, tem uma perguntinha para você, aliás, duas. Que meio de comunicação está representado na imagem da página? E você já usou esse meio de comunicação em quais ocasiões? Esse meio de comunicação aí que está na página, que é o tablet. Aí depois, nós vamos ver os meios de comunicação, começando pelo celular. Diversos meios de comunicação estão presentes em nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados para nos comunicar diretamente com uma pessoa e também para obter ou para divulgar diferentes tipos de informações. É o caso aqui desse rapaz aí, que ele está falando com uma pessoa, conversando no celular. É um meio. Podemos nos comunicar de muitas maneiras. Também podemos nos comunicar através do quê? Do computador. Aí tem a mulher utilizando o computador, né? Para se comunicar pela internet. Agora temos uma mulher lendo notícias em uma revista, outro meio de comunicação. Também temos famílias assistindo a um jogo na televisão, né? Um meio de comunicação também muito utilizado. E o rádio. O rádio que é para ouvir notícias e músicas. Quem tem um rádio em casa? Quem ainda tem esse meio de comunicação, um rádio? Quem tiver, está de parabéns, que é um excelente meio de comunicação. Agora, nós vamos ver a carta, né? Que é pela correspondência, né? Que também ainda utilizamos muito. A carta, a gente ainda utiliza, que é um meio de comunicação por meio de correspondência, que podemos enviar mensagens e documentos. Temos também outro meio de comunicação, que é o livro. O livro pode conter histórias e informações sobre diversos temas. E aí ficamos informados. Agora, a gente vai ver os meios de comunicação de história. Vamos ver um pouquinho desses meios de comunicação, a história dele.
Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas, com grande agilidade. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Antes do desenvolvimento das tecnologias que temos hoje, antigamente, utilizávamos, para se utilizar a comunicação entre as pessoas, era muito difícil, demorado, Agora, hoje não, utilizamos atualmente, né? Então, é toda coisa rápida, tudo rápido, tudo uma rapidez. Você manda uma mensagem no WhatsApp, você, rapidinho, a pessoa já sabe, né? Então, é isso que eu quero dizer. Os correios, que é onde a gente envia as correspondências, foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre pessoas distantes. Que no Brasil os serviços de correio tiveram início há mais de 350 anos. Sua criação permitiu simplificar o processo de enviar e receber mensagem, que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Pessoal, você vê, né? Aí você está observando um jornal. Esse jornal aí foi o primeiro jornal brasileiro que foi fundado em 1808 e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Aí foi crescendo gradualmente, porém a maior parte da população brasileira nesse período não era alfabetizada, ou seja, não sabia nem ler e nem escrever, o que limitava o acesso dessas pessoas a esses meios de comunicação. Dificultava, né, por não saber ler e escrever. Agora a gente vai para o telégrafo. O telégrafo já existia há cerca de 160 anos. Teve início o uso de telégrafos no Brasil. Foi há 160 anos atrás. Esse meio de comunicação, quem já conhecia, quem já conheceu? Ninguém, vocês acham que vocês ainda não conhecem, né? Vão conhecer agora. Esse meio de comunicação utilizavam fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. Eram os códigos que usavam. Para você ver, né? Agora a gente vai para o primeiro telefone. O primeiro telefone do Brasil aí. Olha, gente, olha aí como é que era. Foi instalado em 1877 na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. Esse telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, gente. Foi tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Aí, aparelho de telefone há cerca de 1900. Lá em 1900. Agora a gente vai para o rádio. Esse aqui lá do passado, que a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922, olha aí. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. Foi mais sendo as pessoas mais gostando, a população gostando. Aí nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia nem ler nem escrever, né? Que eu já falei. Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversos tipos de informações. Ligava lá o rádiozinho e ia ouvir as notícias. Meu pai, lá no interior, tinha um rádiozinho na mesa, que ele ouvia as notícias aqui de Teresina. E aí ele ficava sabendo de todas as informações. Gente, viu como é que eram as coisas? Agora nós vamos para a primeira televisão brasileira. Olha aí, gente, quem já teve a possibilidade de ver a primeira televisão brasileira? A primeira rede de televisão brasileira, chamada TV Tupi, foi inaugurada no ano de 1950, pessoal. No início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo, gente. Os programas eram poucos elaborados e a audiência era bem pequenininha, que não tinham muitas, né? Ainda não tinham muitas. Mas aí eles foram aprendendo a trabalhar na televisão. E aí a maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa do seu alto custo. Porque custava caro ter uma televisão. Hoje, quem não tem uma televisão em casa, né? Ao longo dos anos, os programas televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados. Aí,
foram elaborando melhor e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, as pessoas começaram a ter acesso, né? Porque antes não tinham, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares do nosso país. Gente, televisão é bom, é muito bom assistir, né? Quem não gosta? E agora, turminha? Turminha, oi, turma. Oi, gente. Tô vendo todos aí. Agora a gente vai para as páginas 258 e 259. Abram aí o módulo e vão responder. Eu só vou fazer uma pequena leitura para que você não tenha dificuldade. Atividades. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Tem as palavras rádio, televisão e telégrafo. Letra A. A chegou ao Brasil em 1950 e atualmente é um dos meios de comunicação mais populares do Brasil. Qual seria? B. O U permitia que uma mensagem fosse transmitida por fios elétricos em poucos segundos. Qual seria? Letra C. Para as pessoas que não sabiam ler, o U era um dos principais meios de acesso às informações. Aí você completa as alternativas, tá bom? A segunda questão, você vai ler o texto a seguir. Nos anos de 1940 e 1950, o rádio era a grande janela para o mundo. Trazia para quase todos os lares as últimas notícias. Moldava a opinião pública, vendia produtos, lançava moda e alimentava os sonhos dos ouvintes com a voz de atores e atrizes, astros e estrelas. Ok? Esse texto é Nosso Século, de São Paulo, abril, 1982. Letra A. A que meio de comunicação o texto se refere, pessoal? B. A qual período o texto faz referência? C. O que o rádio levava aos lares brasileiros? E D. Converse com seus colegas, ou seja, agora com os pais, né, que estão em casa, sobre a importância desse meio de comunicação para a época, tá bom? Na 259 é uma entrevista. Entreviste um adulto com mais de 50 anos de idade. E conheça um pouco mais sobre os meios de comunicação no passado. Aí tem o roteiro da entrevista, tem o nome do entrevistado, né? O nome da pessoa que você vai entrevistar, a data de nascimento dele. Aí vem 3 perguntinhas. A. Quando você era criança, quais eram os meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas? Letra B. Há algum meio de comunicação que você utilizava quando era criança e não utiliza mais? Qual? Letra C. Como foi sua adaptação aos novos meios de comunicação? Ok? São 3 perguntazinhas. Aí depois nós vamos compartilhar o resultado dessa entrevista com os colegas em sala. Quando a gente voltar, a gente vai voltar a essa entrevista e vai compartilhar com os colegas, tá bom? E outra, nós vamos ter eu vou combinar com vocês um bate-papo com o filho de Dona Neuza, para vocês terem uma entrevista com ele no Zoom, tá bom? Nós vamos combinar essa entrevista. Você vai fazer uma perguntinha ao vivo com ele, né? Para você tirar as dúvidas sobre os meios de comunicação, tá bom? E por hoje é só. Um bom dia para todos. Fiquem na paz do Senhor.